Algumas equipes entram na Fórmula 1 para competir, outras para vencer, mas poucas entram para fazer história de verdade. E quando falamos em domínio, tecnologia e luxo, uma cor brilha mais forte que todas as outras, prata. Por trás de cada escudo, cada cor, cada logo estampado em um carro de corrida, existe uma história que vai muito além da pista. Eu sou Ivy Shane e aqui no Napoli eu não falo apenas sobre vitórias, falo da origem, identidade e legado. Essa é a série Mais Que uma Logo, onde marcas deixam de ser apenas símbolos e passam a ser personagens da história da Fórmula 1. Porque na F1 nada é só estética, cada linha, cada estrela, cada cor carrega decisão, tragédia, genialidade e tempo. Hoje, a nossa história começa com uma estrela que nasceu antes mesmo das pistas e que foi feita para brilhar nelas. Toda grande invenção começa desacreditada e quase sempre começa sozinha. No final do século XIX, enquanto o mundo ainda confiava em cavalos, Carl Benz usou algo impensável: criar o primeiro automóvel da história. Carl Benz não queria impressionar ninguém, queria resolver um problema. Em 1885, ele construiu uma máquina estranha: 3 rodas, um motor a combustão, nenhum cavalo. Em 1886, patenteou sua criação. Não era rápido, não era bonito, mas era o primeiro. O mundo não entendeu. Riram, duvidaram, ignoraram. Carl havia inventado o automóvel, mas ainda não havia inventado a confiança das pessoas. Berta Benz não era apenas a esposa, era a sócia, era quem sustentou o sonho quando ele quase desmoronou. Em 1888, sem avisar Carl, Berta fez algo inédito. Pegou o automóvel, levou os filhos e saiu dirigindo. 106 quilômetros, sem estrada, sem postos, sem oficinas. Improvisou combustível numa farmácia quando ele acabou. Consertou os freios, resolveu falhas no caminho. Berta não pediu permissão, ela se deu a permissão. E quando voltou, não trouxe flores, trouxe provas. O automóvel funcionava e o mundo começou, lentamente, a acreditar. Enquanto Benz buscava estabilidade, Gottlieb Daimler buscava potência. Ele não queria apenas um carro, queria um motor que pudesse mover tudo. Com Wilhelm Maybach, criou motores pequenos, leves e rápidos, motores que corriam, motores que competiam. Se Benz inventou o automóvel, Daimler inventou a ideia de performance. Mesma época, mesmo país, mesmo futuro, mas nunca trabalharam juntos. Não houve briga, não houve aliança, houve diferença. Benz era cautela, Daimler era ambição, e assim seguiram, paralelamente. O nome Mercedes não veio de Benz, nem de Daimler, veio de Mercedes Jelinek, filha de um empresário apaixonado por corridas. O nome Mercedes passou a batizar os carros mais rápidos da empresa de Daimler. O nome venceu nas pistas, virou símbolo de modernidade e prestígio, e nunca mais foi abandonado. Daimler morreu em 1900, Benz viveu até 1929, mas a união não foi deles. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em crise. Produzir carros sozinho já não bastava mais. Então, em 1926, ninguém comprou ninguém. As empresas se fundiram, compartilharam tecnologia, fábricas e futuro, por necessidade, não por sonho. Nascia assim a Daimler-Benz. Dois homens que nunca se encontraram, agora dividiam o mesmo emblema. Antes da Fórmula 1 existir, a Mercedes já corria. Corridas de estrada, subidas de montanhas, provas longas, perigosas e improvisadas, carros sem cintos, pistas sem proteção. Vencer muitas vezes era apenas sobreviver. Foi ali que nasceram as flechas de prata. A Mercedes ajudou a criar o automobilismo enquanto ele ainda nem tinha nome. Em 1954, a Fórmula 1 ainda engatinhava e a Mercedes estreava. A Mercedes chegou com os dois pés na porta já na primeira corrida. Juan Manuel Fangio em primeiro, Carl Klein em segundo. Fangio venceu mais 3 corridas, campeão mundial. Em 1955, repete o feito, bicampeão, domínio absoluto. Mas o sucesso foi interrompido de forma brutal. Nas 24 horas de Le Mans de 1955, o pior acidente da história do automobilismo acontece. Um carro da Mercedes se choca e atinge o público. Mais de 80 espectadores morrem, além do piloto Pierre Levesque. A decisão foi imediata. A Mercedes se retira da Fórmula 1. As flechas de prata desaparecem das pistas por mais de meio século. Mas a Mercedes nunca deixou o automobilismo de verdade. Em 1994, retorna como fornecedora de motores, primeiro com a Sauber, depois em 1995 com a McLaren.
Uma parceria longa, vencedora, mas ainda sem equipe própria. Até que no fim de 2009, tudo muda. A Mercedes compra a participação majoritária da Brown GP, campeã daquele ano. As flechas de prata estavam de volta, agora para valer. Em 2010, a Mercedes se tornou oficialmente uma equipe. A dupla, Nico Rosberg e Michael Schumacher, o heptacampeão saído da aposentadoria. A expectativa era gigantesca, mas a realidade, nem tanto. Em 3 temporadas, apenas uma vitória, GP da China 2012 com Rosberg. O sonho ainda parecia distante. No fim de 2012, Schumacher se aposenta de vez, e a Mercedes faz uma aposta ousada, contratar Lewis Hamilton, que havia acabado de deixar a McLaren. Em 2013, a Red Bull dominava, mas a Mercedes terminava o ano como vice-campeã de construtores. Algo estava mudando. 2014, tudo muda. A Fórmula 1 entra na era de motores híbridos. Sai o V8, entra o V6 turbo híbrido. E ninguém estava tão preparado quanto a Mercedes. O resultado? 16 vitórias em 19 corridas, campeã de construtores, campeã de pilotos com Hamilton. Em 2015, o roteiro se repete, domínio absoluto. Mais títulos. 2016 foi ainda mais impressionante, 19 vitórias em 21 corridas. Mas o maior duelo não era contra outra equipe, era dentro da própria garagem. Hamilton vs Rosberg, volta a volta. Uma rivalidade também era conhecida como Guerra de Prata. No fim, Nico Rosberg é campeão e surpreende o mundo ao anunciar sua aposentadoria dias depois. A partir de 2017, Hamilton segue ao lado de Valtteri Bottas. O resultado? Mais 4 campeonatos consecutivos. De 2014 a 2020, 7 títulos de construtores seguidos. Mas toda era, por mais dominante que seja, um dia encontra o seu limite. Depois de definir o que era vencer na Fórmula 1, Lewis Hamilton começa a sentir o peso do tempo, das mudanças técnicas e da Mercedes que já não ditava o ritmo como antes. A supremacia virou resistência, as vitórias raras e o domínio absoluto ficou no passado. Até que veio o momento mais simbólico de todos, Lewis Hamilton, o rosto da era Mercedes, o piloto que se tornou sinônimo da estrela de 3 pontas, decide virar a página. A ida para a Ferrari não é só uma troca de equipe, é o fim de um ciclo histórico. Para a Mercedes fica o legado, os recortes, as flechas de prata, o domínio que atravessou uma geração. Para Hamilton fica o desafio final, vestir o vermelho, perseguir o impossível, provar mais uma vez que grandes não se aposentam, eles se reinventam. Porque na Fórmula 1, logotipos não são apenas símbolos, eles carregam histórias de glória, de queda e de recomeços. Isso foi mais que uma logo aqui no Napoli, onde a história nunca freia. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima curva da história.